A cada dia que passa, o Bitcoin está criando um mercado cada vez mais vibrante. Só que para que exista Bitcoin, é necessário que haja mineração. E o que é mineração? O empresário ainda deve considerar como uma oportunidade de negócio? Na entrevista de hoje eu conversei com o maior minerador do Brasil e ele nos responde a essas e muitas outras perguntas. Assista, pois de verdade ele revela fatores-chave aqui na Bitcoin dos Negócios. Olá, bom dia, boa noite. Aqui é o Fernando Bit. Vamos falar novamente sobre Bitcoin nos negócios. Hoje eu estou com um convidado muito especial, Rossello Lopes. Tudo bem, Rossello? Tá tudo bom? Boa noite. Boa noite. Pois é, o Rossello, ele é um empreendedor em série, tá? Ele tem empresa de telefonia sobre IP na África do Sul e aqui no Brasil ele é o responsável pela CoinBR, né? E está no mercado desde o final de 2013 e é praticamente um dos maiores investidores em Bitcoin no Brasil. E hoje ele tem bastante coisa para contar para a gente sobre mineração. O motivo pelo qual eu me interessei em entrevistar o Rossello foi porque no grupo do Facebook ele publicou uma planilha, né, abrindo a caixa preta da mineração, né, fazendo um estudo, né, de investimento, de qual poderia ser o retorno, né, da mineração. Então, fico bastante feliz de estar com você aqui, Rossello, hoje. É legal saber que tem essa oportunidade até para falar para as pessoas, né? Que nem você falou, abrir a caixa preta, e sim, abrir mesmo a caixa preta, até para desmistificar um pouquinho que é a mineração do Bitcoin e com certeza mostrar até o porquê que não é possível minerar no Brasil, até o porquê que às vezes eu digo ali no grupo que eu não consigo entender como é que as cloud mining elas mostram aquele lucro absurdo, mas 5 meses depois é impressionante como a cloud mining desaparece ou ela não dá mais lucro. Mas sim, abrir a caixa preta mesmo, no decorrer aí da entrevista vai dar para falar mais ou menos exatamente o quanto de lucro, por quê e tudo mais, pelo menos dá para ter uma ideia. Você pode contar um pouquinho sobre a origem da sua empresa, a CoinBR, e até um pouco da história de por que você decidiu trabalhar com Bitcoin, quais foram as origens e seu sentimento no começo, o que que você fez para tornar tudo possível? Bom, em dezembro de 2013, logo no comecinho de 2013, um dos meus funcionários da Otus Telecom, que é uma empresa de VoIP na África do Sul, não só na África do Sul, a gente está em Hong Kong, está na Costa Rica, está no Brasil, enfim. Ele sugeriu que a gente passasse a receber também em Bitcoin. A primeira coisa que me veio na cabeça foi: isso é golpe, isso não é um tipo de moeda, que não tem um banco central por trás, que não tem um país. Aí ele falou: não, mas ó, de repente pode ser uma maneira de investimento, é uma maneira até mesmo de você poder pegar parte do lucro já direto e, bom, enfim. Falei: olha, tá, eu vou olhar, né? Como sempre eu gosto de ouvir o que as pessoas têm a falar. Eu vou olhar, vamos ver o que dá. E aí eu até falei pro Nick, que o nome dele é desse funcionário Nick. Falei: Nick, I hope that is a very good deal. Otherwise I'm gonna fire you. Ou seja, eu falei: espero que seja um excelente negócio, do contrário eu te mando embora. E ele falou: não, pode ver que realmente é legal. E aí, entre um aeroporto e outro, que eu infelizmente tenho que viajar muito, né? Entre um aeroporto e outro, eu fui lendo e fui me interessando, e me interessando, e me interessando. E um belo dia eu me peguei diante da seguinte situação: isto é uma das maiores oportunidades de negócio do mundo. Da mesma maneira que quando eu me empolguei com o VoIP e coloquei a minha empresa no patamar que ela está hoje, eu pensei comigo: tá aqui, mais uma chance. Eu tenho tido as oportunidades na vida. Em 1994, quando eu trabalhava na IBM ainda, depois fui trabalhar ali no desenvolvimento de protocolo TCP/IP para uma outra empresinha aí que eu nem gosto de falar o nome dela. Então tive a oportunidade de estar no nascimento da internet, tive a oportunidade de estar no nascimento do VoIP, que hoje a maioria utiliza VoIP, muita gente nem sabe que está usando VoIP quando faz uma ligação internacional, mas tá? E mais uma vez tive a oportunidade de estar junto ao nascimento de uma moeda digital,
e de uma maneira completamente nova, inovadora. Eu falei, pô, é isso aí. Juntei em janeiro uma equipe aí de 4 engenheiros, de uma torre de Babel assim completamente louca, que era um alemão, um sul-africano, um chinês e um brasileiro, e eu coordenando eles, a gente sem saber por onde começar, como começar, mas estudando. A gente viu exatamente como funcionava, a gente tentou burlar o sistema, nós estudamos as outras moedas, Litecoin, Dogecoin, todas essas, e óbvio, Bitcoin era a moeda. Então eu falei, olha, vamos fundar a CoinBR. E aí a gente fez uma remodelação na época na Otis, que era o escritório que a gente estava na Haddock Lobo, em São Paulo, e a gente converteu o escritório para ser da CoinBR. E a gente gastou muito dinheiro em pesquisa, bastante dinheiro mesmo em pesquisa. Compramos inúmeras GPUs, inúmeras placas de vídeo para desenvolver mineradora e para poder entender como funcionava. E eis que então surgiram as ASICs, eis que foram surgindo as coisas novas daí do mercado, mas a gente não se assustou, muito pelo contrário, a gente realmente foi mais além. Então a gente decidiu, então é ASIC, onde tem, quem tem, como tem, fomos para a China, falamos com pessoas na China para desenvolver também uma máquina em parceria com eles, uma mineradora, desenvolvemos a mineradora e a gente falou, pô, legal, é nesse mercado que a gente vai entrar, é nisso que a gente quer e vamos fazer a mineradora. Então a gente, aí na África do Sul, a gente já tinha todo o data center, a gente só remodelou, melhorou o data center de lá e um mês depois, 2 meses depois quase, a gente já tinha aproximadamente 200 máquinas minerando. E a gente só aumentou, foi aumentando, mas aí vieram nosso primeiro grande desafio, não ter energia elétrica. Então, o governo da África do Sul nos prometeu uma coisa, nos deu uma tarifa super especial. Essa tarifa super especial foi por água abaixo. A gente passou a ter problema de energia elétrica, de fornecimento, não tinha energia elétrica suficiente, a gente não podia expandir, a gente chegou no limite máximo, então a gente pediu mais energia, a resposta foi não, taxativamente direta não, e aí a gente teve que voltar para o laboratório. A parceria com os chineses também naquela altura já não estava lá essas coisas, porque eles prometeram uma coisa, entregaram outra, se aproveitaram do nosso desenvolvimento, enfim, coisa realmente foi... A gente teve um problema em cima do outro e o maior desafio de todos, a falta de energia elétrica e o custo da energia elétrica. E, claro, a dificuldade dobrando, triplicando ao longo do mês, né? Então, você imagina realmente o desespero que não foi. Mas, com muita cautela, muita calma, voltamos para dentro do laboratório. Como é que a gente sai dessa? A gente saiu muito fácil, eu vim para o Brasil e comecei a pensar, aonde que eu vou? Aonde tem energia em abundância? E óbvio que estava ali no Paraguai, né? Itaipu, uma empresa binacional, onde eles têm energia elétrica do lado paraguaio em abundância, do lado brasileiro faltando. O Paraguai vende parte da eletricidade que sobra para o governo brasileiro. Agora eu vou espantar vocês, tá? O kilowatt que o governo brasileiro paga para o governo paraguaio é quase $0,01 por kilowatt. Isso é o que a Eletrobras paga. Ela bota na concessionária, vende na concessionária, e aí na sua casa, se você estiver em São Paulo, ela vai chegar, se eu não me engano, em agosto, a uma casa de mais ou menos aproximadamente $0,18 por kilowatt. Então eu não consigo entender como é que $0,01 virou 18 centavos. E mesmo assim, no caso da AES Eletropaulo, ela diz o seguinte: não, tinha que custar 25 centavos de dólar. Porque eu não consigo, eu estou tomando prejuízo vendendo eletricidade. Eu pago para a Eletrobras 16. Então eu não consigo entender de onde que surgiu 15, 16 centavos de lucro por kilowatt. Mas enfim, tá? Foi por isso que a gente foi para o Paraguai, energia elétrica em abundância, bons contatos lá. A gente montou uma planta que hoje nós temos capacidade para 6 megawatts de consumo, tá? Então seriam aproximadamente 2.000
máquinas da Spundlice de 4.5 terahash. Mas quando a gente chegou no Paraguai, ok, energia elétrica em abundância, preço da energia elétrica muito baixo. Fizemos uma parceria com o governo, não o governo de Taiwan diretamente, mas a gente está dentro de uma facilidade, dentro de uma localidade que pertence ao governo de Taiwan, onde eles nos deram condições muito boas, e a gente está finalizando o acordo para ser uma tax-free zone, para a gente não pagar imposto sobre importação nenhuma, tá? Visto que então é solo taiwanês, logo não deveria ter imposto. Enfim, mas a gente se deparou com um problema. Temperatura do Paraguai. Verão é 40 graus na sombra. E imagina você dentro de um galpão onde lá fora está 40 graus, como é que você resfria um galpão de 5 mil metros quadrados? Não dá para trazer o Polo Norte lá para dentro, não tem como apontar, fazer um túnel lá da Patagônia até o Paraguai, então a gente teve que enfrentar. E foram ali 2-3 semanas, teste, experiência, e vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, e nada dava certo. Um belo dia, eu muito irritado, era meia-noite mais ou menos, fui correr no parque próximo ao meu apartamento lá em Cidade do Leste, e achei a solução. Tá quase 1h da manhã correndo. E aí chamei os 2 engenheiros que estavam lá, a gente chegou na solução, montamos, fizemos teste de laboratório, colocamos em prática numa pequena linha, num protótipozinho com 20 máquinas, e deu muito certo, deu excelentemente certo. Então a gente juntou ali 3 cabeças pensando em como fazer, em como melhorar, como resfriar, como preparar tudo. Deu muito certo, e aí o próximo passo foi arregaçar a manga e preparar toda a infraestrutura. Essa foi a base de fundação da CoinBR, e é claro, todo o Bitcoin que a gente gera hoje, a gente vende tanto no mercado internacional como no mercado brasileiro, onde a gente tem vendido bastante, mas mesmo assim, para vocês terem uma ideia, eu não consigo atender a minha própria demanda de clientes que a CoinBR já tem. Para terem uma ideia, eu tenho clientes que compraram eu tenho um cliente que comprou 1.000 Bitcoins e ele pagou antecipado pelos 1.000 Bitcoins. A gente fechou um preço mais ou menos e ele pagou antecipado. Quando eu terminar de entregar esses 1.000 Bitcoins para ele, eu estou disponível a minerar para outras pessoas em uma das mineradoras. Mas no Paraguai agora a gente já está na fase de expansão, tá? Como eu falei, são 5.000 metros quadrados que essa planta nos dá, são 6 megawatts de potência que a gente pode ter lá, então a gente está falando de aproximadamente 10 petahash de mineração na rede. Já existe um estudo bem avançado, por sinal, nós já identificamos o terreno, muito próximo a uma linha de distribuição, onde nós vamos construir uma subestação para atender 200 megawatts. Isso significa que a gente está a nossa meta é que até 2018 a CoinBR responda por entre 35% e 40% do mercado, tá? da network. Você falar assim, pô, mas vocês são loucos. Somos loucos. A minha meta é entre 35% a 40% da rede de Bitcoin vai ser propriedade, vai ser da CoinBR. Então, quando eu vejo os chineses tendo 25%, 15%, todo mundo fala, é muito difícil brigar com eles. É difícil, mas não é impossível. Então, muita gente já me falou tanta coisa que era impossível e a gente fez. Tá? Então, se eu achar, felizmente eu acredito que eu achei o parceiro das máquinas, o parceiro certo. Os israelenses são muito bons. A nossa primeira visita na fábrica deles vai ser agora em abril. Eu acho que eu tenho o parceiro certo, eu acho que eu estou no país certo, eu acho que eu estou lidando com o governo certo. Então só cabe arregaçar a manga e ir lá e colocar a bandeira paraguaia e brasileira lá no topo dos maiores mineradores de Bitcoin do mundo, e assim, bastante orgulhoso disso. Tá, mas essa é a história da CoinBR, é assim que a coisa fluiu. Para você saber, o meu background sempre foi de tecnologia. Eu já trabalhei em grandes corporações, já trabalhei em corporações que são grandes, mas não são boas.
já trabalhei em corporações pequenas que são excelentes, eu sempre programei, tive que voltar a programar de novo, mas sou um cara de TI sempre estou disposto a responder perguntas e por isso que estou aqui hoje. Então isso aí foi um pouquinho da minha história, da história da CoinBR. Se quiser passar para a próxima pergunta, sou todo ouvidos. Que fascinante, Rossello. Olha, não só a história, mas também sua visão de futuro, né? E deixa eu até rever aqui alguns números. Você falou 6 megawatts, Sim. 10 petahashes. Com Uhum. que frequência você minera um bloco? Hoje em dia, por exemplo, lembre-se, nós estamos aí num Bitcoin, a gente sabe que a cada 10 minutos tem um bloco na rede, tá? Hoje foi o que eu te falei, a gente tem uma média, uma estatística no momento. Hoje a gente não tem tudo isso ainda, é claro, como eu disse para vocês, essa é a nossa capacidade, tá? Hoje na África do Sul a gente tem aproximadamente 700 terahash lá, tá? No Paraguai a gente tem mais, no momento 300, a gente tem 1 petahash, tá? Hoje tem dias que a gente dá uma sorte, como o dia de hoje, foi o dia mais sortudo que a gente tem aí. A gente conseguiu achar, hoje a gente achou 2 blocos, tá? Então de uma vez só, isso é uma coisa rara. Hoje, vocês sabem, a gente minera solo, tá? Então a gente conseguiu achar 2 blocos só hoje, isso é bom, são 50 bitcoins, tá ok? Isso dá 50 e pouquinho, tá legal? Então hoje foi um dia à parte, um dia muito bom para nós. Mensalmente, eu posso te dar mais ou menos uma ideia. Mensalmente a gente está achando aproximadamente, eu vou pegar pelo último mês, 1.500 bitcoins. Pelo último mês, só que a dificuldade caiu. Esse mês está previsto a gente achar 1.300 bitcoins, tá? Então, mensalmente essas duas, só que é claro, da mesma maneira que a dificuldade está caindo, a gente também está adicionando máquinas. Então, a ideia é que a gente feche em torno de 1.200 bitcoins no mês de março, tá? Esse é um número previsto para março. Não sei se é o que vai acontecer, mas é o previsto para março. Porque também, como eu falei, a gente adiciona máquina. Agora a gente começa ao período de adicionar cerca de 500 terahashes por mês. Então é só fazer uma conta. Se todo mês eu adiciono 500 terahashes na minha rede, eu tenho um limite de até 10 petahash dentro dessa planta, né? Então tem que fazer uma conta rapidinha aí, quantos meses eu vou levar para atingir os 10 petahash. É claro que se chegar em agosto os israelenses conseguirem entregar 200 máquinas por mês, eu vou estar feliz a vida. Então eu vou atingir a minha meta antes do tempo, né? Então é assim que a coisa é. Maravilha. Rossello, olha só, para quem de repente não conhece, né, as nuances do Bitcoin, né, todos os detalhes, a gente pode dar um passo atrás e explicar o que é a mineração e por que é importante? E qual a oportunidade de negócio que ela representa? Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá. Cara, é muito, muito, muito fácil de explicar isso. O porquê da mineração, em primeiro lugar, vamos entender o porquê da mineração. A mineração nada mais é alguns mineradores, ou milhões de mineradores espalhados pelo mundo, com um computador, agora não é mais computador, mas com uma mineradora ASIC específica, minerando. Toda essa rede construída juntas, graças ao nosso amigo Satoshi Nakamoto, são gerados todos os dias por essa rede, por esse programa, 3.600 bitcoins, tá? Todos os dias. Alguém ou algumas pessoas ou algumas pools de mineração irão achar esse bloco. Vai ter um bloco válido lá dentro, que nada mais é que a máquina está tentando uma combinação matemática. Quando ela achou a combinação matemática válida, bingo, 25 é um bloco, dentro daquele bloco tem 25 bitcoins mais os FIIs transacionais, eu já chego lá para explicar o que é o FII transacional, mas as máquinas estão lá trabalhando dentro de uma rede de computadores minerando, ok? Minerou, achei o bloco, fui remunerado com 25 bitcoins, que é o que está dentro do bloco hoje. Isso vai mudar em agosto de 2016, vai cair para 1.800 por dia.
Então, se na rede tiver 300 mil mineradores, ou se tiver 3 mil mineradores, os 300 mil vão dividir 3.600, ou 300 vai dividir 3.600. Esse número não muda. A cada 10 minutos tem um bloco novo na rede, ok? Esses blocos, o que acontece? Quando você está fazendo uma transferência, uma transação de um Bitcoin para outro Bitcoin, essa transação vai estar dentro desse bloco. É para isso que o minerador está lá. O minerador ele vai validar a sua transação para ver se ela é válida e vai postar numa espécie de uma planilha mundial onde tem todas as carteiras com os volumes transacionados. Então saiu da carteira 3HZXP e foi para a carteira 1H3XO e foi o volume de 0,1. Você, é claro que dentro dessa transação você vai pagar 0,001 Bitcoin. O dia de hoje está esse preço que vai mudar lá na frente, tá ok? Existe já pessoas discutindo até, não, mas se eu aumentar a recompensa vai mais rápido. Então tem toda essa questão de o quê? De FII transacional, que hoje é muito pequenininho, que todas essas transações entram dentro dessa, na hora quando o minerador acha um bloco. Então os mineradores estão lá para validar transações. Mas hoje eles são remunerados a cada 10 minutos com um bloco novo, que são 25 bitcoins ao longo do dia, dá 3.600, ok? Esse pessoal todo minerando, há alguns anos atrás, era possível ter um computador em casa que minerava 10 bitcoins por dia. Só que depois entrou mais uma pessoa minerando, então já não mineram mais 10, agora mineram 5. Entrou um outro, foi entrando. Então o poder computacional de mineração também foi mudando. Para vocês entenderem a grosso modo, do modo mais esdrúxulo que eu posso explicar, imagina que descobriram a Serra Pelada hoje, ok? E aí foram um grupo de 10 pessoas na Serra Pelada. Chegou lá, estava 10 pessoas para achar ouro. Pô, legal. Só que aí na semana seguinte foi 30. Bom, então você já não acha mais 1 quilo de ouro por dia, porque agora você está competindo com mais outros. E isso, imagina, isso vai aumentando. Então, se você parar para comparar as primeiras pessoas que foram para a Serra Pelada, elas ficaram milionárias muito rápido. Só que o último cidadão que foi para a Serra Pelada, ele mal conseguiu sair de lá com 100 gramas de ouro. Porque foi exatamente, a competição ia aumentando muito grande. Então agora eu não preciso não é mais uma picareta que vai me dar uma jazida de ouro. Agora eu preciso de 10 picaretas para achar 1 quilo de ouro pelo menos. E assim sucessivamente. Então o processo de mineração para Bitcoin é a mesma coisa, tá? Então imagina de novo, usando esse mesmo método, imagina que ali era uma rede de mineradores que eles são fofoqueiros pra caramba, tá? Então chegou alguém e falou, ó, eu transferi 1 grama de ouro, Rossello, transferi 1 grama de ouro para Maria, registra aí. Aí o mineiro vai lá e conta para outro minerador, ó, o Rossello transferiu 1 grama de ouro para Maria, ele conta para o outro, e no final todo mundo sabe. Então se chegar alguém lá e perguntar, ô, escuta, quantas gramas de ouro a Maria tem? A Maria tem 1 grama, porque todo mundo ficou sabendo. Então é essa metodologia, é exatamente assim que funciona, só que eletronicamente, tá? É exatamente dessa maneira que funciona. Foi muito inteligente do Satoshi Nakamoto ter feito dessa maneira, assim, é extraordinário como a coisa funciona. Só que, de novo, a cada tempo que vai passando, ficou mais difícil achar. Então, voltando ao conceito de novo de uma mina de ouro, diamante, ou o que quer que seja, então, hoje estava só eu lá com a minha picareta na mina, lá na Serra Pelada, e eu não estou conseguindo mais achar. Chego pro cara da hora, vamos fazer um acordo aí, eu minero, tu minera, e se por um acaso tu achar, tu divide comigo, se eu achar, eu divido contigo. Mas aí veio o terceiro, posso entrar também? Veio o quarto, formou-se então pools. Essas pools, o que acontece? Pessoas organizaram a pool, ela administra a pool, os mineradores agora se reuniram, formaram uma espécie de um sindicato, vamos chamar assim, aonde todo mundo divide de acordo com o poder computacional. Então, se eu tenho 10 máquinas, é óbvio que eu vou ter mais, quando achar um bloco, eu vou ter um percentual maior do que o que tem uma máquina. Isso fez com que o quê? Que a pool agora tivesse um poder de mineração muito grande. E é óbvio, a pool organizou a coisa, ela recebe um fizinho muito pequeno e sobrevive disso. Então, ela tira um pedacinho. Cada dia que minera lá, está tirando um pedacinho, tá certo? Então, é assim que funciona. As pools nada mais é que isso. É um centro que organiza toda a bagunça ali, que vai falar, vamos minerar, então você minera um pedaço, minera um pedaço, minera outro pedaço. O que a gente achar, vamos dividir entre todo mundo de acordo com a quantidade de
poder de mineração que está lá dentro. E óbvio que tudo isso serve para sustentar a rede. Só que há cerca de um ano atrás, dobrava a quantidade de mineradores a cada mês. Era muito mais gente. Por quê? Porque desenvolveram os ASICs, os primeiros tinham poder computacional, mês depois já veio outro, mês depois já veio outro, então foram uma evolução muito rápida dentro de um ano. Então chegou-se a triplicar, 10 vezes maior, tá? Se a gente pegar, sei lá, não lembro exatamente os números, mas cerca de um ano atrás era 30 petahashes que estava a rede. Hoje a gente está dizendo que tem 350 petahashes. Então é um pulo muito grande. Só que com toda a parte de tecnologia, tudo depende do quê? Processadores. Então, quanto mais rápido o processador é, quanto melhor ele é, mais rápido ele vai processar. Só que chega uma determinada hora, você não consegue colocar tanto transistor assim por nanomilímetro ali quadrado. É muito difícil. E tem o problema de aquecimento, tudo isso. Então, você não consegue colocar tanto processador lá para estar processando. Você chegou no limite. Então, é claro que no mundo de informática, no mundo de computadores normal, no mundo de notebook, no mundo de PCs, o volume de compra de um notebook novo são milhões ao longo do mundo. Então a Apple pode lançar um equipamento que não tem um cooler, que não tem uma ventoinha, que não tem isso, que não tem aquilo, porque no dia de lançamento ela vai vender fácil pelo mundo inteiro 10 milhões de unidades. Então ela tem dinheiro para fazer pesquisa, porque ela tem público que vai comprar. Uma empresa mineradora, eles chegaram no limite. Por isso que várias fecharam, por isso que várias não deram certo. Porque o cara não vai ficar comprando se, por exemplo, a Spondylite vai lançar uma máquina agora com 14 nanomilímetros no caso de um processador de tamanho, eles não vão vender 10 milhões de máquinas. Talvez eles vão vender no lançamento, talvez não vendem mil máquinas. Então, é caro, máquina cara, com energética cara, não paga a conta, porque o preço do Bitcoin está hoje, por exemplo, em $254. Precisaria estar $500 para valer a pena. Então, não dá para lançar uma mineradora a cada 3 meses, uma mais potente. Talvez aí, tem 6 meses que eu não escuto uma mineradora nova. E conversando com os fabricantes de mineradora, não pretendem lançar uma nos próximos 6 meses, porque chegaram no limite. Pesquisa custa muito caro, eu sei que custa caro. Então, não dá para fazer uma mineradora potente mais. Não tem dinheiro que vai pagar ela. Não tem mercado para ela. Então, é exatamente assim que funciona. Mas então, o que significa? O mercado saturou? Já não se pode mais ganhar dinheiro com mineração? Qual é o segredo da CoinBR? Bom, essa é uma excelente pergunta. É o que eu escuto todos os dias as pessoas falarem. Há cerca de 2, 3 meses atrás, eu era um dos que dizia: não compensa minerar. Não em baixa escala, não em pequena escala. Em larga escala, como a CoinBR está fazendo, e a F2Pool e todas as outras que tem por aí, a BW e todas que estão aí, que são em larga escala e outras são pools, sim. E lá na China tem uma série de facilidades para eles, tá ok? Realmente não vale a pena. Qual é o segredo? Por que a gente consegue? Primeiro, nós estamos numa infraestrutura aonde foi muito bem desenvolvida por profissionais extremamente capacitados no que fazem e no que fazemos, vamos dizer assim, porque eu faço parte deles, tá? A minha formação não é só em tecnologia, eu tenho formação elétrica, eletrônica, desde os 14 anos de idade que eu estudo eletrônica e elétrica. Então, se alguém me falar para mim a bitola do cabo, se eu tiver que discutir disjuntor, qualquer coisa eletrônica, eu vou discutir de igual para igual, tá? E tem engenheiros muito bem capacitados trabalhando comigo. Então, a gente fez uma planta muito bem feita. Eu não vou fazer como os grandes data centers que vai estar lá o engenheiro e vai dizer: não, vamos passar um cabo Cat 6 blindado com link de fibra ótica, com isso e aquilo. Não, a gente fez o correto. A gente fez o melhor custo-benefício. Eu não vou colocar minha máquina em risco de pegar fogo, como já aconteceu lá na Tailândia. E quando você visita, eu visitei 2 mineradoras na China. Eu juro para vocês que eu quis ficar só 5 minutos com medo de pegar fogo naqueles cabos. Porque os caras fizeram de qualquer jeito. Nós fizemos de uma maneira correta, de uma maneira muito bem estudada, com o melhor custo-benefício possível. Nós baixamos o custo de infraestrutura, nós baixamos o custo de cooling system, de resfriar a máquina, com muita inteligência.
e dividimos a conta de maneira correta. Então, eu estou num país barato, com energia elétrica barata, com infraestrutura barata, com impostos de importação barato, que é o principal. O imposto de importação no Paraguai, onde a gente está hoje, é em torno de 10%, você tem mais ali cerca de 5% entre custo alfandegário, despachante e tudo mais. Então, eu estou dizendo que eu estou importando a 15%. E isso porque eu estou discutindo para eliminar os 10%. Tá? Mesmo assim, com 15%, ainda dá lucro? Dá lucro sim. Minerar hoje dá lucro porque o custo básico de mineração da CoinBR é muito baixo. E a gente fez estudos muito bem feitos para que fosse possível minerar e ter lucro. Eu dou um exemplo para vocês hoje com a mineradora de 4.5 terahash, que é uma que eu considero uma das melhores que tem. Hoje a gente consegue ter lucro já com ela num primeiro ano, onde ela se pagaria dentro do primeiro ano inteiro. Ah, mas Marcelo, não vai me dar um lucro muito alto. Deixa eu só abrir aqui que eu vou dizer exatamente, eu tenho uma planilhinha onde eu consigo ver exatamente quanto ela me dá de lucro no primeiro mês. Eu vou ter que mudar o valor. Bom, eu fiz a uma cotação que era $290, tá? Quando estava $290 o Bitcoin, deixar isso bem claro. No meu primeiro ano, ela me deu um lucro de... Ela me deu um lucro de... Deixa eu ver aqui. Ela me deu um lucro de $50. Então, se há um Bitcoin de $290 está me dando um lucro, isso já para o cliente está me dando um lucro de $50 no primeiro ano e $902 no segundo ano. Pô, eu conseguiria ir até o terceiro ano? Não. E aí é onde entra exatamente a nossa transparência. Não pelo seguinte, no último mês do meu segundo ano, essa máquina ela vai me gerar, estatisticamente, ou espera-se que ela gere, tá? Tudo isso são com números factíveis, tá, ok? Já colocando que a dificuldade vai crescer, vai aumentar em 5%, já considerando que o preço não vai mudar, que ele está estável até lá, até, vamos falar, até o fevereiro de 2017. Então, essa máquina, ela iria dar no meu último mês $30 de lucro. Só que ela iria gerar, né, $130. Porém, $100 é de infraestrutura, que ela custa $90 de energia, mais $10 de locação do rack, ou seja, eu tenho $100 e está me gerando 130. Quando eu adicionar 5% para o próximo mês de dificuldade, pronto, ela já não dá mais lucro, ela dá prejuízo. Então, aí eu já não preciso estar mais com a máquina. Então, a pergunta que o pessoal faz, não, mas peraí, como que no segundo ano ela dá $900 e no primeiro ano ela só dá $50? Porque a gente fez uma estatística que durante um ano essa máquina tem que se pagar. Se ela não se pagar dentro do período de um ano, já não é negócio. Não tem como ser isso. Para vocês terem uma ideia, se eu fizer uma conta bem rápida aqui, se eu falar que agora o dólar está o Bitcoin está $256, olha como mudou a coisa. No meu primeiro ano, a máquina passou a dar um prejuízo de $417. E no segundo ano, ela deu lucro de 649. Se a gente juntar as duas, eu estou dizendo que ao longo de 2 anos, essa máquina, ela deu um lucro de $230 em 2 anos. Então, peraí, eu paguei $2.640 nessa máquina, que é o preço dela, tá? E ela me deu um lucro só de $230 exato. Mas por quê? Porque essa volatilidade do preço de 291 para 256 já muda completamente, e é essa planilha que eu deixei disponível para todo mundo. Já muda completamente o cenário. Mas será que daqui a um ano vai estar $291? Não, eu acho que não. Eu acho que vai estar 350. Mas eu não fiz isso. Eu fiz para que as pessoas possam ver com clareza que se o Bitcoin cair $40, já muda completamente. Então, volta justamente, por que com a CoinBR dá? Qual é o segredo? O segredo é esse, a gente fez a conta certa, a gente tem um preço de infraestrutura barato e baixo. Como é que o cara da Cloud Mining consegue? Eu não sei. Ele deve ter uma varinha mágica, deve ter alguma coisa lá que faz.
Então, com esses números que eu postei para vocês verem lá, que a planilha está no meu Facebook, está lá no grupo, também no Facebook Brasil, quer dizer, Bitcoin Brasil no Facebook, está mostrando os números reais, que realmente vale a pena ganhar. Mas, Rossello, o que você me diz para mim? Paga a máquina no primeiro ano, ou se você tem a possibilidade de guardar o seu Bitcoin, minera, manda ele para uma Bitfinex da vida, por exemplo, e deixa investido lá. Deixa emprestado em Bitcoin. Ganhe 2 vezes. Ganhe na mineradora e, óbvio, ganhe. Mas eu estou dizendo o que estou falando para vocês. Vocês estão usando a mineradora como investimento. Vocês não estão usando para trade. Vocês não estão usando a mineradora para fazer trade. Ah, mas eu sou trader, eu sei o que fazer. Beleza. Então, usa 5, 6 mineradoras para gerar Bitcoin. Você é um especialista em trading, então faz trade com os Bitcoins que você gerou e potencializa isso. Então você vai ter aí que dobrar a sua capacidade. Então com a sua mineradora, se você realmente é bom, ao invés de você ter um lucro de $950 ao longo de 2 anos, você vai ter $2.000, já que você pode fazer isso. Ou não, eu sou um cara mais comedido, eu não quero arriscar tanto. Tá, então eu vou vender meu Bitcoin, eu vou converter em dólar e vou deixar investido lá na Bitfinex. Só que quando é que eu vou fazer isso? Qual é a parte boa de tratar a mineração como investimento também? Né? Você poder decidir quando você quer vender o seu Bitcoin. Não é um investimento que está engessado. Hoje o meu Bitcoin não está bom, eu não vou vender. Eu vou esperar ele voltar para $300. É óbvio, se você pode esperar. Se tu não pode esperar, você vai ter que sempre tentar vender na melhor oportunidade que tiver. Eu recomendo sempre esperar o melhor preço e vender quando tiver. Se você puder esperar 1 ano, você, vou pôr 2.000, é um investimento. Está aqui, $2.640. Todos os meses eu vou pagar a energia elétrica e vou pagar. Então, a minha máquina ela faz por mês, por exemplo, no primeiro mês ela vai gerar 400 e ao preço de $291, tá? Ela gerava $423, ok? Esse era o valor gerado. Qual que é o meu custo? O meu custo é de $100. Bom, beleza, então eu vou tirar só esses $100 para pagar e vou deixar ali rendendo, continuar rendendo. Ao longo de 1 ano a tua máquina foi paga, retornou o investimento para você, tá ok? E você potencializou, porque você gerou o Bitcoin, deixou investido, você ganhou juros com ele, tá certo? E você pode passar, é um investimento, que é isso que serve. Não, eu não quero usar como investimento, eu quero usar como trade. Tudo bem, potencializa. Não, gerou, eu quero gastar o dinheiro. Tá bom, você sabe o que você vai fazer. Mas eu garanto, não é que os números que eu estou mostrando garantem lucro. É claro que, de novo, não dá para ser 100% correto. Bitcoin amanhã pode valer $100, como amanhã ele pode valer $600. É isso que você tem que estar sempre atento. Mas é por isso que a gente gera lucro, é justamente por isso. Eu vou emendar na tua pergunta, uma pergunta que me fizeram hoje de manhã. Tá? Eu tive uma pessoa que falou assim, Marcelo, se é tão lucrativo, então por que você está alugando a sua infraestrutura? A resposta é muito simples. Primeiro, eu não alugo a máquina, eu alugo a infraestrutura. A máquina você tem que comprar. Você pode comprar comigo, você pode comprar direto com o chinês, direto com a fábrica, ou a sua que está encostada na sua casa pode mandar para mim, tá? Então eu alugo a infraestrutura. Então por que eu não uso a infraestrutura? Que foi a segunda pergunta que ele fez. Bom, primeiro que vai levar um tempo para a fábrica me entregar 2.000 máquinas. Até me entregar 2.000 máquinas, eu vou alugar. E falar, bom, tá, mas quando chegar próximo às 2.000, ou de repente você alugou para 500 pessoas, lembra que eu falei lá no começo, tem um projeto para construir uma planta nova para 25.000 máquinas. Então, eu nunca vou atingir a capacidade total. Eu sempre vou ter espaço parado. Se eu tenho lá o espaço, mas eu não tenho como colocar a máquina lá, então eu vou alugar. É muito simples. A resposta é essa, tá? Por que então que a gente dá lucro? A gente fez muito bem a nossa infraestrutura, o nosso custo básico é muito baixo e a nossa eletricidade é muito baixa. Maravilha. Rossello, muito obrigado por esclarecer todos esses pontos. Uma última pergunta para a gente começar a terminar. Que conselhos você daria para qualquer profissional ou inovador ou empresário que queira montar uma atividade relacionada com Bitcoin, no momento atual, no Brasil? Bom, legal. De novo, cara, pergunta muito boa. É o que o mercado precisa, tá? De perguntas inteligentes.
aonde está faltando o mercado? Primeiro lugar, a maioria do mercado brasileiro, hoje em dia, como todos os outros foram assim, as pessoas querem ser traders. Não existe espaço para 1.000 traders, 2.000 traders no Brasil. Em lugar nenhum do mundo tem. Tá? E ainda mais no Brasil, nós não somos uma NYSE, nós não somos uma Bovespa. Não existe tamanha quantidade de Bitcoin para a quantidade de traders. Tá? Então, se algum trader está ganhando, é porque algum trader está perdendo. A verdade é essa. Aonde falta? No mercado geral, no mercado de lojas, no mercado de comércio eletrônico. É ali que está faltando. É ali que está faltando investimento, é aí que está faltando gente. É faltar gente para trazer a maquininha, o POS só para Bitcoin. É trazer a caixa registradora ou o POS completo ali com Bitcoin já integrado. Tem espaço, muito espaço para desenvolver Bitcoin ainda. É alguém ir lá no cartão pré-pago, essas empresas que virou um mundo de cartões pré-pagos agora no Brasil, que é o que? O cara não tem uma conta bancária porque o nome dele está sujo, porque o que não importa, ou realmente o banco cobra muito FII, ou o banco quer saber quem ele é, da onde ele veio, o tipo sanguíneo dele. Então o coitado ele não consegue. Onde ele vai? No cartão pré-pago. Porque o cartão pré-pago ele pode deixar o dinheiro dele ali e ele saca quando ele quer. Ele não tem problema se o nome dele está no Serasa, no SPC, ele não tem esse problema. Então, falta alguém porque... Então, é o seguinte, vamos nessa empresa de pré-pago fazer uma parceria para levar Bitcoin para eles também. É isso que falta, levar o Bitcoin para o mainstream, levar o Bitcoin para Starbucks, levar o Bitcoin para o France Café, levar o Bitcoin para a banca de jornal. Por que a banca de jornal não passou a ser uma espécie de uma casa de câmbio? Infelizmente, vou falar uma coisa que vai muito contra os meus princípios. Por que não aproveitar esse momento de maturação do mercado, de maturação do próprio governo? Por que não aproveitar esse momento de ninguém sabe aonde vai dar, usar que não tem uma regulamentação e usar deste momento? Ou seja, não tem regulamentação, então a banca de jornal ela poderia ser uma casa de câmbio, a própria bolsa ou uma cafeteria, usar esse momento para colocar no mainstream. Quando a gente tiver Bitcoin no mainstream, várias pessoas utilizando, potencializa a quantidade de Bitcoin dentro do país. É muito mais Bitcoin circulando, ao ponto do que, imaginem que se o Bitcoin do Brasil fosse $2 mais barato ou $3 mais barato que o Bitcoin do exterior. Para onde os grandes investidores iriam vir? Para o Brasil. Essa é a mentalidade que eu tenho de levar o Bitcoin para dentro do Paraguai. Que o Paraguai, a legislação lá é muito mais sossegada, muito mais tranquila que a do Brasil. Ou seja, eu vou conseguir moldar melhor o mercado. E vou conseguir trazer o que? De repente uma BitPay para dentro do Paraguai para dizer, olha, aqui o governo te aceita e você é bem-vindo. Então tinha que aproveitar esse momento, esse early moment do Bitcoin, do mercado, levar para o mainstream de uma maneira inteligente, de uma maneira segura, para os hotéis, para as cafeterias, até mesmo para, de repente, porque no estádio, mas é de pouquinho em pouquinho que vai. E o principal, precisa-se de investidores de peso. Não adianta chegar para uma startup sem investimento por trás e esperar que ele consiga conquistar o mercado, porque ele não vai. Eu digo para todo mundo hoje, infelizmente, para se colocar Bitcoin no mainstream, precisa de muito dinheiro. E não é 100 mil, 200, 300, não. Eu estou falando na casa de 2, 3 milhões de reais para poder colocar no mainstream. Então, um investidor que tenha, vamos falar, a mesma coragem que eu estou tendo de fazer um projeto no Paraguai de 200 milhões de dólares, que é o que vai custar a nossa planta no Paraguai, e eu estou enfrentando de frente. A gente vai gastar 200 milhões de dólares até 2018, ou espera até antes que isso. Mas eu não tenho medo, porque eu sei que veio. É a mesma coisa, na época da internet que surgiu, alguém fala assim, vou montar um site de busca. Imagina se chega alguém e fala, vou montar um site de busca e vou gastar 300 milhões de dólares. Fala, você está louco? Pois é, né? Olha quanto vale o Google hoje mesmo? Pois é assim que funciona a coisa. Então, o que falta para o mercado brasileiro é isso, é alguém sério, alguém grande, pegar e ir lá para uma Starbucks, fazer a propaganda na televisão, fazer propaganda em Veja, ao ponto de um repórter fazer uma matéria como foi feita recentemente na Veja, uma matéria completamente infantil, né? Trazer profissionais de grande peso para o mainstream. Aonde vocês deveriam ir? Vão para o mainstream.
Não tentem ir para mineração, por quê? Precisa de muito dinheiro de investimento. Ah, mas eu quero 10, 5 máquinas. Beleza, legal. Hoje em dia é possível você ganhar dinheiro porque a gente conseguiu montar. Se você for tentar, não, vou concorrer com a CoinBR, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo, mas exige muito mais. Eu acho que no momento o melhor caminho é mainstream. Esse é o melhor caminho. É o momento de você desenvolver produtos novos para um mercado tão carente. É aí onde a gente tem que ir. Muito obrigado, Rossello. Muito inspirador. E olha, para que quem estiver nos escutando quiser entrar em contato contigo e com a CoinBR, o que você recomenda? Bom, primeiro a gente tem nossa fanpage, que é facebook.com/CoinBR. No grupo do Bitcoin Brasil eu estou sempre ali, disponível para todo mundo. No meu próprio Facebook, Rossello Lopes. Lá tem todos os meus dados, e-mail, e é só me chamar a qualquer momento ali no grupo, eu estou sempre disponível. Através do meu e-mail, que é rlopes@coinbr.net, tá? Nosso site, coinbr.net, tá para surgir, a gente tá para lançar um novo site, provavelmente dentro de 1 a 2 semanas, o novo site já vai estar no ar, logotipo novo também, a gente deu uma reformulada, vão ter novidades aí ao longo dos meses, bastante novidade, tá? A gente está fechando algumas parcerias bem interessantes, a gente vai partir para algumas aquisições também, infelizmente eu não posso falar muita coisa ainda, mas talvez eu deixar a concorrência um pouquinho aí já de orelha em pé. Uma coisa bem interessante no site da CoinBR, tá? A versão nova vai estar mais legal ainda, vai estar melhor ainda. A gente preza pela transparência, por isso que no nosso site tem uma calculadora, onde tu pode falar, eu quero comprar 10 bitcoins, por exemplo. A gente vai dizer quanto está no mercado Bitcoin, quanto está na CoinBR, quanto que está na Foxbit, quanto que está na Bitcoin to You. Por quê? Eu acredito que a transparência é tudo. Se o meu preço não está o melhor, eu vou te dizer onde está o melhor. Tá? É óbvio, a gente hoje a gente sempre tenta estar o mais próximo possível de todos os players do mercado. Eu sou amigo do André Horta, sou amigo do João Canhado e do Guto Schiavon, converso com o Rodrigo Batista, converso com o Daniel Novio, converso com o Safiri, converso com a Helena da BitInvest, com o André. Então, quer dizer, eu estou bem próximo a esses caras, com o Marcelo, que está vindo aí agora da Flow BTC. Eu acho que é importante uma parceria entre todos nós. Como falei outro dia para o João da PagCoin, eu acho muito interessante isso, eu quero estar muito próximo a eles o tempo inteiro, e até mesmo porque eu sou um minerador, eu vou fornecer Bitcoin, o meu Bitcoin vai acabar na plataforma deles de qualquer maneira, e em breve, como eu falei, daqui a pouco a gente está colocando 500 Bitcoins dentro do Brasil, eu preciso pôr isso em algum lugar. O mercado brasileiro é muito lucrativo, é muito rentável, tá? Então visitem, vão no nosso site, vejam a fanpage, e não tenham medo de fazer pergunta. Pode ser a mais idiota do mundo, eu vou responder da maneira mais inteligente possível. Tá? Não existe pergunta idiota. Tá? Existe pergunta, vamos dizer assim, eu prefiro dizer que a sua pergunta ela não foi feita na hora certa, do que você dizer, não, porra, mas puta pergunta idiota que o cara fez. Não, ele só não fez na hora correta. Ele poderia ter feito ela muito tempo atrás, ele poderia ter pesquisado ela e nem ter feito ela, tá? A pergunta poderia nem ter existido. Mas pesquisa, e se mesmo assim tiver dúvida, eu sou todo ouvidos, por e-mail, muitas pessoas pedem o meu WhatsApp, eu sem problema nenhum dá, sabe? Eu prefiro um usuário muito bem instruído do que um usuário que vai falar, nunca mais vou mexer com Bitcoin porque eu tive um prejuízo. Então, eu acho que eu estou ali, como outros profissionais estão ali, para ensinar. E não tenho medo de fazer pergunta, eu estou sempre disponível. A comunidade agradece, não tenho dúvida. E é bom demais ter gente assim que pensa como você. Marcelo, muito obrigado. Vamos ficar por aqui, dá um gostinho, né, de querer ainda te entrevistar 2 horas mais para saber tudo, mas acho que você já nos contou o mais importante. E nada, muito obrigado, vamos manter o contato e que tenha uma boa noite e até a próxima. Bom, obrigado, boa noite, gente. Assistam aí, tá?
Mais uma vez repetindo, o meu e-mail é rlopes@coinbr.net. Eu estou sempre disponível no grupo do Facebook do Bitcoin Brasil. E façam perguntas, fiquem à vontade. Boa noite, Fernando, parabéns, excelente entrevista. Tenha uma boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.